Era para ser mais um dia comum para o zelador da empresa. Como sempre, ele acordava cedo, vestia o uniforme e enfrentava o trajeto até o escritório, onde passaria mais uma jornada invisível, longe dos holofotes, sem reconhecimento. Mas naquele dia, algo mudou. O incêndio que pegou de surpresa o escritório da empresa se tornou o ponto de virada para um homem que jamais imaginaria ser capaz de fazer a diferença. Enquanto o caos tomava conta dos andares e os gritos de pânico ecoavam pelos corredores, foi o zelador quem agiu sem hesitar. Com coragem e determinação, ele foi o primeiro a entrar na sala de servidores em chamas, salvando vidas e impedindo que a tragédia fosse ainda maior. No entanto, o que ninguém sabia era que aquele homem, que todos consideravam apenas um funcionário invisível, tinha uma conexão secreta com o CEO da empresa. Eles compartilhavam algo muito mais profundo do que parecia, uma amizade e um mentorismo que tinham começado anos atrás, sem que ninguém soubesse. Quando o CEO, que sempre foi visto como distante e implacável, revela que o zelador não era apenas um herói naquele momento, mas a chave para salvar a empresa, a verdade choca todos. O homem que antes era descartado agora se vê no centro das atenções, mas não é pela fama, e sim por algo mais valioso, o reconhecimento e respeito que ele finalmente merece. O que parecia ser uma tragédia corporativa transformou-se em uma grande reviravolta. E enquanto os poderosos tentavam apagar os rastros de seus próprios erros, o zelador, com humildade, decide que não quer ser apenas um herói. Ele quer garantir que a justiça seja feita e que a verdadeira força de um homem não está em sua posição, mas no caráter que ele carrega. Ele era apenas o zelador. Ninguém sabia seu nome, ninguém se importava com ele. Todos passavam por ele todos os dias sem sequer olhar nos seus olhos. Ele, que vivia em um ciclo de invisibilidade no trabalho, estava mais acostumado a ser ignorado do que reconhecido. Seu uniforme azul, seu semblante calmo e a maneira como se movia pelas sombras da empresa eram quase parte do mobiliário da empresa, como uma peça essencial que nunca chamava a atenção. O zelador nunca se importou com isso, ou pelo menos não parecia se importar. Ele amava sua rotina. Cada dia ele fazia o que lhe foi atribuído: limpar os corredores, garantir que tudo estivesse em ordem, arrumar os banheiros e de vez em quando dar uma olhada nos equipamentos. Era um trabalho simples, mas que ele fazia com dignidade. Como muitos outros, ele acreditava que seu valor estava nas pequenas coisas. Ele não precisava de elogios, não precisava ser reconhecido. Seu trabalho era seu próprio prêmio. Porém, nem tudo era tão simples quanto parecia. Havia uma profunda sensação de que ele, o zelador, sabia algo que ninguém mais sabia. Em cada corredor que ele percorria, em cada equipamento que ele verificava, ele via a empresa de uma maneira que ninguém mais via. Ele conhecia cada canto, cada lâmpada que piscava, cada defeito na parede que passava despercebido. Ele sabia, de certa forma, o que acontecia quando as cortinas se fechavam e as reuniões aconteciam atrás das portas fechadas. Ele sabia que o CEO da empresa, o homem de poder absoluto, não era quem todos pensavam que fosse. O CEO sempre foi distante, arrogante, imerso em seu próprio mundo de decisões. Mas o zelador sabia algo mais. Ele conhecia as fraquezas desse homem, suas inseguranças e a maneira como ele tentava esconder sua falta de conexões humanas. O zelador, em seus anos de observação silenciosa, descobriu algo crucial sobre o CEO. Ele tinha um grande segredo. Os anos de trabalho o haviam tornado mais do que um simples zelador, mais do que alguém que limpava e organizava. O zelador tinha se tornado um observador. Ele sabia o que ninguém mais sabia, os segredos que se escondiam sob a superfície. Enquanto outros estavam preocupados com suas tarefas diárias, ele começava a perceber padrões nas pequenas ações. Um gesto aqui, um olhar ali, pequenos sinais que indicavam que havia mais entre ele e o CEO do que os outros imaginavam. Não era apenas o CEO que o zelador observava. Ele estava atento aos outros membros da diretoria, aos advogados e até aos investidores que frequentavam o prédio. Ele os via no elevador, em reuniões rápidas, enquanto ele passava com sua vassoura e seu balde. Ele não era apenas o zelador. Ele era o guardião silencioso, o espectador que viu e sabia muito mais do que qualquer um poderia imaginar. E, entre essas observações, o zelador descobriu algo que mudaria tudo. O CEO não era apenas um homem de negócios implacável. Ele também era, de certa forma, um mentor para o zelador. Alguém que lhe ensinou mais sobre coragem e caráter do que qualquer outro. O zelador, em seus dias de solidão e observação, descobriu que, por trás da fachada de poder e autoridade do CEO, existia um homem mais vulnerável. Alguém que sabia que, no fim das contas, nada no mundo corporativo era realmente sólido. Ele, o zelador, sabia que o verdadeiro valor de um homem não está em sua posição, mas em sua capacidade de fazer o bem, de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Mas então, tudo mudou de forma inesperada. O que parecia ser mais um dia de rotina se tornaria o ponto de virada não apenas para a empresa, mas também para o zelador. Um incêndio inesperado, um erro corporativo. E no centro de tudo isso, o zelador, com coragem e determinação, agiria de forma que ninguém esperava. Mas essa ação não seria apenas um reflexo do valor de um homem comum. Ele faria
faria mais do que salvar vidas. Ele faria algo que ninguém imaginava. Provaria que ele, o zelador invisível, tinha o poder de mudar o destino de todos. A vida de um zelador nunca é feita de momentos épicos ou heróicos, pelo menos não até aquele dia. Era uma tarde abafada de terça-feira. A rotina da empresa seguia normalmente, com a maioria das pessoas sentadas em suas mesas, digitação incessante e reuniões importantes acontecendo ao fundo. O zelador estava no seu turno, com a vassoura na mão e uma expressão serena. Ele caminhava pelos corredores como sempre, ciente de cada detalhe, de cada cheiro, cada movimento, mas sem nada de extraordinário à vista. Até que um estalo, quase imperceptível, foi ouvido. O barulho de um curto-circuito seguido de uma súbita explosão iluminou o corredor. A luz do teto piscou, a fumaça começou a invadir a sala de servidores e em poucos segundos o caos se instaurou. Ele olhou para a direção do som, seus instintos de zelador imediatamente acionados. As chamas começaram a se espalhar rapidamente pelo escritório principal, atingindo fios, papéis e até computadores, e o pânico se alastrou. Gritos ecoaram pelos corredores. Algumas pessoas tentavam sair apavoradas, outras estavam paralisadas, incapazes de se mover, e muitas mais corriam sem saber para onde. O ambiente que antes era frio e impessoal, agora estava carregado de desespero. E foi naquele momento que, em um impulso, o zelador fez algo que ninguém esperava. Ele não hesitou. Ele não olhou para trás, não pensou nas consequências, não duvidou de sua capacidade de agir. Com um grito de comando, ele direcionou as pessoas que estavam próximas a ele para a saída de emergência, enquanto pegava o extintor de incêndio e avançava na direção onde as chamas estavam tomando conta. Havia algo em sua postura que já não era mais o simples zelador que todos ignoravam. Ele era agora um líder inesperado, o único que parecia ter um plano. Ele sabia onde estavam os controles, sabia o caminho até o sistema de segurança e, mais importante, sabia como lidar com uma situação de emergência. Ele correu para o local onde o incêndio havia se originado, com a adrenalina pulsando em suas veias e uma determinação imbatível. Ele não pensava, apenas agia. As portas estavam trancadas, mas ele sabia exatamente onde estava a chave. Numa corrida contra o tempo, ele abriu a sala de servidores, onde os cabos estavam pegando fogo. A fumaça era densa, mas ele não parou. Usou seu extintor com toda a força possível, apagando as chamas que se espalhavam por equipamentos valiosos. Ele respirava com dificuldade, mas sua mente estava clara. Estava salvando vidas, estava protegendo mais do que a empresa. Ele estava impedindo uma tragédia ainda maior. Foi quando o CEO entrou correndo pela porta que o zelador finalmente parou. Ele o viu, ofegante, mas com um olhar de incredulidade e agradecimento. O CEO parecia estar paralisado com o que via. Um simples zelador, com as mãos queimadas, segurando o extintor de incêndio como se tivesse sido treinado para aquilo, estava agora sendo o herói da empresa. O fogo foi controlado, mas o impacto emocional foi muito mais profundo. O pânico havia se dissipado, mas a empresa estava em ruínas, e o zelador, que sempre foi invisível, estava agora no centro da atenção. O CEO, ainda incrédulo, olhou para ele com uma nova perspectiva. O que ele antes considerava um simples trabalhador, agora o via de uma maneira diferente. Ele sabia que o zelador havia salvado a empresa daquela catástrofe, mas algo mais estava acontecendo. Ele não estava apenas admirado, ele estava entendendo finalmente que aquele homem, o zelador, era mais do que parecia. O que aconteceu nas horas seguintes foi algo que ninguém na empresa poderia prever. O zelador, que até aquele momento era apenas um rosto familiar nos corredores, tornou-se o herói do dia. A notícia se espalhou rapidamente e em poucas horas, o incêndio controlado se transformou em uma história de superação e coragem. O zelador salvou a empresa e a empresa, agora, não poderia mais ignorá-lo. Mas o que mais chocou a todos foi a revelação que viria a seguir. Em uma coletiva de imprensa improvisada, o CEO, com o semblante sério, anunciou que o zelador não era apenas o herói do dia. Ele revelou um segredo que deixaria todos atônitos. O zelador, aquele homem que eles viam como invisível, era na verdade alguém com uma ligação muito mais profunda com a empresa do que jamais imaginaram. Ele não é apenas o zelador, ele é a razão pela qual esta empresa está de pé hoje, o CEO disse, enquanto todos na sala o observavam em silêncio. Ele continuou, revelando que, por anos, o zelador não era apenas um trabalhador comum. Ele havia sido mentorado pelo próprio CEO, sem que ninguém soubesse. O CEO o conhecera muito antes de ele se tornar um funcionário da empresa, em um momento difícil da sua vida. O zelador, com seu caráter imbatível, havia sido uma inspiração para o CEO, mas também o ajudara em decisões importantes para o crescimento da companhia. A empresa, que antes o via como uma peça sem importância, agora estava testemunhando o impacto que ele tinha, não apenas como um herói em um momento de crise, mas como alguém que havia sido uma influência silenciosa, mas poderosa, nos bastidores. O reconhecimento público foi rápido, mas as palavras do CEO marcaram uma nova fase para ele. Ele, o homem que ninguém valorizava, agora era visto como uma chave essencial para o futuro da empresa. E foi assim que o zelador, sem querer, se tornou o herói não apenas no coração dos funcionários,
funcionários, mas também nos olhos do CEO, que agora o via como muito mais do que alguém que simplesmente limpava os corredores. Ele era um aliado estratégico, uma peça fundamental que havia sido ignorada por muito tempo. A notícia sobre o zelador espalhou-se como fogo entre os corredores da empresa. No início, muitos estavam incrédulos, imaginando se tudo aquilo não passava de uma jogada de marketing ou uma reação exagerada diante da crise. Mas logo, à medida que o tempo passava, os olhares começaram a mudar. Ele já não era mais apenas o zelador silencioso. Ele agora era o rosto de uma mudança profunda na forma como a empresa enxergava suas próprias estruturas. O CEO, que até então parecia ser uma figura distante, começou a fazer algo que ninguém jamais imaginaria. Ele dava mais voz ao zelador, envolvia-o nas reuniões estratégicas e começou a discutir ideias com ele. De repente, o que antes era uma relação de superioridade e subordinação começou a ser baseada em um respeito mútuo. O zelador, embora surpreso e até um pouco desconfortável com o novo protagonismo, sentiu que algo estava realmente mudando. Nos primeiros dias, ele se via em situações inusitadas, a começar pela mudança de seu escritório, ou melhor, pela transformação de seu espaço. O zelador, antes relegado a um vestiário empoeirado no fundo do prédio, agora tinha uma pequena sala com vista para o parque da empresa, um espaço onde ele podia se concentrar, mas, mais importante ainda, onde seus pensamentos eram ouvidos. As paredes do novo escritório estavam decoradas com diplomas e quadros de conquistas, mas não eram dele. Eram de pessoas como ele, que, ao longo dos anos, passaram despercebidas enquanto realizavam o trabalho duro que sustentava os grandes líderes no topo. No começo, ele teve dificuldades em se adaptar a esse novo mundo corporativo. As reuniões eram rápidas, as decisões vinham em segundos, e as discussões eram intensas. Tudo isso o fazia sentir-se fora de lugar. Ele, o homem que sempre foi invisível, agora se via no centro de debates cruciais para a empresa. Mas o mais difícil, sem dúvida, era o olhar das pessoas. Aqueles que antes passavam por ele sem nenhum cumprimento, agora o observavam com curiosidade, alguns com admiração, outros com desconfiança. Em uma dessas reuniões, uma mudança crucial aconteceu. O CEO, visivelmente à vontade, olhou para o zelador com um sorriso de aprovação. "Você tem algo a dizer sobre isso?" perguntou, referindo-se a uma proposta de expansão internacional da empresa. Todos os olhos se voltaram para ele, e naquele momento ele se lembrou de como sempre foi invisível, de como sempre se manteve em segundo plano, e uma onda de insegurança tomou conta de seu corpo. Mas, em vez de recuar, ele respirou fundo e começou a falar. "Eu penso que, antes de expandirmos para novos mercados, deveríamos olhar para dentro. A base precisa ser mais sólida, os processos mais bem estruturados. Sei que as coisas pequenas, que para muitos parecem irrelevantes, fazem toda a diferença no sucesso de uma empresa. Eu sei disso porque, no meu trabalho, sou constantemente obrigado a observar os detalhes. Cada lâmpada que queima, cada canto que fica sujo. Se algo não está bem lá fora, as falhas começam a acontecer aqui dentro, onde ninguém vê." As palavras foram como um choque para todos os presentes. O CEO, com seu semblante implacável, sorriu e fez uma pausa antes de responder. Ele tem razão. E foi isso. Não havia mais espaço para dúvidas. O zelador, com sua visão meticulosa dos detalhes, agora tinha o respeito do CEO e de toda a diretoria. Seu ponto de vista, antes ignorado, agora era crucial para o futuro da empresa. Nas semanas seguintes, o zelador começou a se envolver mais. Ele era chamado para reuniões com os investidores, dado espaço para sugerir melhorias nos processos internos e até para discutir estratégias de sustentabilidade. Algo em seu olhar havia mudado. Ele não era mais o homem invisível. Ele era o homem de ideias. E, surpreendentemente, as ideias estavam funcionando. A empresa começou a melhorar em aspectos que ninguém tinha se dado conta antes. A estrutura interna, antes negligenciada, agora estava sendo cuidadosamente reformulada, não só para a eficiência, mas também para o bem-estar de todos. No entanto, nem tudo era perfeito. Alguns membros da alta diretoria, ainda acostumados com o antigo sistema hierárquico, não gostaram da ascensão repentina do zelador. O olhar de desdém era claro, e eles, por vezes, tentavam diminuir suas propostas ou ignorar suas sugestões. Eles não podiam entender como um simples homem, que passava seus dias varrendo os corredores, poderia ter algo valioso a contribuir. A tensão interna na empresa aumentava. O zelador não estava apenas desafiando o sistema de poder da empresa, mas também desafiando as ideias pré-estabelecidas sobre o que faz uma pessoa valiosa dentro de uma organização. O CEO, no entanto, parecia estar cada vez mais decidido a demonstrar que a mudança era inevitável. Ele sabia que o que o zelador trazia consigo não era apenas um olhar atento, mas uma sabedoria que vinha da humildade e da observação. Mas a verdadeira virada veio quando, em uma reunião importante, um dos diretores tentou sabotar uma de suas propostas. Ele, com seu tom arrogante, questionou a experiência do zelador, duvidando de sua capacidade de entender o que estava em jogo. O CEO, que até então parecia hesitante em se envolver diretamente, levantou-se da cadeira com um sorriso confiante. "Deixe-me esclarecer algo." O CEO disse
disse sua voz cortante. Nosso zelador é mais do que parece. Ele tem a visão que muitos de vocês perderam. E quem menospreza alguém pela posição que ocupa, pode acabar subestimando o valor que ele realmente tem. Naquele momento, o zelador se sentiu invencível. Não era apenas sobre ser reconhecido ou receber aplausos, era sobre ser visto como alguém que realmente poderia mudar as coisas. Ele sabia que sua jornada não terminaria ali. A vingança pela ignorância e pelo desprezo que sofrera ao longo dos anos estava sendo lentamente desfeita, e seu maior triunfo seria não apenas o reconhecimento, mas o poder de redefinir o que significa ser valioso em um mundo corporativo. Com o passar dos meses, a empresa entrou em uma nova era. Os corredores, antes frios e impessoais, agora tinham uma energia diferente, mais humana, mais real. O CEO havia cumprido sua promessa. O zelador não era mais apenas um funcionário, mas um símbolo vivo de mudança. E o mais impressionante era que ele nunca pediu nada em troca. Não quis cargo, nem salário milionário. Tudo o que queria era que as pessoas entendessem que valor não está no título, mas nas ações. Seu novo papel dentro da empresa não veio com pompa ou bajulação. Ele continuava andando pelos corredores, cumprimentando todos com um sorriso tranquilo, muitas vezes com o mesmo uniforme azul, por escolha própria. Isso me lembra de onde vim, ele dizia. E talvez fosse isso que o tornava tão especial. Mesmo depois de ter conquistado tudo, ele permanecia sendo quem sempre foi, alguém autêntico, fiel aos seus princípios. A transformação interna da empresa foi profunda. O CEO implementou novas políticas inspiradas no que aprendera com o zelador. Criou programas de valorização de funcionários, treinamentos sobre empatia e respeito, e até um projeto chamado A Voz dos Invisíveis, onde colaboradores de todos os setores podiam sugerir melhorias e compartilhar ideias diretamente com a diretoria. Era uma forma de garantir que ninguém mais fosse tratado como irrelevante. Em uma dessas reuniões, o CEO pediu que o zelador dissesse algumas palavras. Ele, um pouco constrangido, levantou-se diante de todos e começou com uma frase simples, mas que ecoaria por muito tempo. Durante anos, eu limpava o chão por onde vocês passavam, e nunca me incomodei com isso. Mas o que aprendi é que, enquanto a gente varre o chão, também aprende a ver o que os outros não veem. As falhas, as rachaduras, as pequenas coisas que podem derrubar tudo se forem ignoradas. E é assim que eu vejo as pessoas. Às vezes, quem parece pequeno é quem sustenta o que é grande. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, e então uma salva de palmas tomou conta do ambiente. Não eram aplausos forçados, mas sinceros. Muitos ali, pela primeira vez, sentiram vergonha de nunca terem notado aquele homem antes. Outros se emocionaram, lembrando de suas próprias jornadas. E o CEO, visivelmente tocado, levantou-se e, diante de todos, colocou a mão no ombro do zelador. Você me ensinou mais sobre liderança do que qualquer universidade ou consultoria, disse ele. E eu quero que todos saibam que o futuro desta empresa começa com o que aprendemos com você. Respeito, humildade e coragem. O reencontro e a verdadeira vingança. Mas o final feliz não veio apenas do reconhecimento público. O zelador, em sua essência, sabia que o tempo cura, mas também revela. Ele nunca quis se vingar com raiva, mas o destino, de forma sutil, trouxe sua própria justiça. Lembra-se daquele diretor arrogante que o havia humilhado em uma das reuniões? O mesmo que zombava das ideias dele e o tratava como inferior? Meses depois, o destino inverteu os papéis. O diretor, envolvido em pequenas irregularidades administrativas, acabou sendo afastado após uma auditoria. E quem recomendou a equipe que descobriu as falhas? O zelador. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ele não comemorou. Quando o homem o procurou, desesperado, pedindo uma segunda chance, o zelador apenas olhou em silêncio, respirou fundo e disse: "Eu não guardo rancor. Só espero que você aprenda o que é ser invisível, porque só quando a gente perde o chão, entende o valor de quem o mantinha limpo." Foi o golpe mais elegante que alguém poderia dar. Uma vingança sem violência, sem ódio, apenas com sabedoria. E essa atitude espalhou-se pela empresa como uma lição silenciosa sobre empatia, humildade e justiça. O novo começo. No final daquele ano, o CEO decidiu homenagear oficialmente o zelador. Em um evento interno, anunciou que criaria um espaço especial no saguão da empresa. Uma placa gravada com seu nome e a frase: "Nem todo herói usa terno." Era um gesto simples, mas poderoso. Quando o zelador viu seu nome ali, entre os de fundadores e líderes da empresa, sentiu uma mistura de orgulho e serenidade. Ele não chorou, não sorriu exageradamente. Apenas colocou a mão sobre a placa e disse baixinho: "Valeu a pena." Do lado, o CEO sorriu. "Você mudou esta empresa, meu amigo." "Eu não mudei nada", respondeu o zelador. "Só lembrei as pessoas do que realmente importa." O evento terminou e, enquanto os aplausos ecoavam, o zelador saiu discretamente, indo até o pátio onde sempre gostava de ficar nos intervalos. O pôr do sol refletia nas janelas do prédio e ele olhou para o horizonte, respirando fundo. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia paz. A vingança havia se transformado em redenção, a invisibilidade em exemplo e o silêncio em voz. Anos depois, o zelador se aposentou, mas seu legado ficou. A empresa continuou a prosperar.
lugar, não apenas por causa das estratégias do CEO, mas por causa da cultura que ele ajudou a construir. O projeto A Voz dos Invisíveis se tornou referência no Brasil, inspirando outras companhias a valorizarem todos os seus colaboradores, independentemente da função. De vez em quando, o ex-zelador voltava para visitar o prédio. Os novos funcionários o reconheciam e o cumprimentavam com respeito. Alguns o chamavam de seu João, outros apenas sorriam, mas todos sabiam quem ele era. E ele, com o mesmo uniforme azul de antes, agora impecavelmente limpo, passava os olhos pelos corredores com o mesmo olhar tranquilo de sempre. Porque, no fundo, ele sabia. A verdadeira vitória não estava em ser reconhecido, mas em ter feito o que era certo quando ninguém estava olhando. E o mundo finalmente havia aprendido a vê-lo.